Oi gente, eu sou a Thaís Ferreira, preta, mulher, mãe e ativista social. Hoje eu tô aqui para trazer uma informação importante. Você sabia que o racismo começa na primeira infância? Pois é, gente, no Brasil vivem 31 milhões de crianças negras e 160 mil indígenas, ou seja, 54,5% das crianças são negras ou indígenas. E sim, elas enfrentam racismo desde o momento do seu nascimento. Lembra que a gente aprendeu sobre racismo obstétrico? Esses são os filhos e filhas daquelas mães. Então a gente tem aí 65% das crianças pobres sendo crianças negras. E elas também lideram os rankings da mortalidade infantil, de crianças fora da escola ou de mortes de adolescentes. Uma criança negra entre 1 e 3 anos de idade tem 50% menos chance de receber cuidado e atenção adequados nas creches públicas do país. Uma criança negra entre 7 e 14 anos tem 30% mais chance de estar fora da escola do que uma criança branca na mesma faixa etária. Com esses dados, deveria ser óbvia a necessidade de termos toda a sociedade mobilizada para garantir equidade racial desde a infância. Mas não é assim que acontece e precisamos pontuar que o racismo na infância também é crime e uma forma de maus tratos. Ele gera diferentes danos, como as doenças psíquicas, o baixo desempenho e evasão escolar, além de intensificar todas as vulnerabilidades e outras violações de direito. E sim, geralmente é o adulto que deveria proteger a criança que pratica o racismo, além de ensinar outras crianças práticas preconceituosas e também racistas. Porque apesar de nenhuma criança nascer racista, com influências ou vivências inadequadas, ela pode passar a não reconhecer o outro, quando esse outro é de raça ou cor diferente da sua. Por isso, pais e outros adultos de referência ou responsáveis têm importante papel na formação da criança para que ela possa desde cedo respeitar a diversidade étnico-racial. E a gente não pode esquecer que as crianças negras são muito mais vulneráveis desde o começo da vida e que elas são as principais vítimas dos produtos das desigualdades sociais, como a falta do registro civil, a situação de rua, o trabalho infantil, a exploração sexual e tantas outras desigualdades, né? Por isso, possibilitar que crianças negras e indígenas tenham direito à infância é o primeiro passo para que a sua dignidade seja tão humana quanto a de qualquer outra criança. Por hoje foi isso que eu quis trazer, muito obrigada e fiquem de olho!